Olá, graça e paz. Chegamos então à nossa lição de número 5 e tratando ainda sobre os conflitos da vida, a lição de número 5 vai falar a respeito de uma resposta bíblica para o tema da depressão. Um assunto que é tão falado nos nossos dias, né? Um tema que tem sido debate, alvo de debate nas televisões, na internet, discutido nas escolas, nas igrejas também, talvez em menor demanda, né? Mas nós entendemos que é um assunto muito relevante dentro da nossa sociedade e dentro da nossa igreja também. E quando nós falamos de resposta bíblica à depressão em si, nós não vamos encontrar a palavra depressão na Bíblia, mas pelos sintomas que os especialistas nos apresentam daquilo que possa ser uma depressão, nós entendemos que temos personagens bíblicos e temos relatos bíblicos que nos levam a entender um possível momento ou situação em que esses personagens bíblicos pudessem estar passando por um tempo de depressão. E o nosso texto, a base para essa reflexão desse estudo de número 5, é o texto do Salmo 42, onde os filhos de Corá manifestam então um sentimento de profunda tristeza que podemos entender ser um sentimento também de depressão. O texto diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Então esse texto traz para nós uma ideia de alguém que está angustiado, alguém que está passando por um período de conflito, de pensamentos acerca daquilo que ele crê, possivelmente um conflito sobre a sua fé, o momento em que ele vivia e o momento em que talvez não estivesse ouvindo a voz de Deus e, em paralelo a isso, seus inimigos confrontando com a pergunta: onde está o seu Deus, né? Que Deus o acuda, e por aí vai. Então esse é um texto para nós, para refletirmos e entendermos que homens de Deus, mulheres de Deus, também são passíveis e podem passar, assim como passaram no passado, no presente também, por um sentimento como esse, de opressão ou de depressão. Nosso objetivo, então, com essa lição é tentar entender e fazer-nos entender que não é errado um cristão ter depressão, né? Fora aquelas narrativas que dizem que o cristão não pode sofrer, o cristão não pode passar por um sentimento como esse estudo, então, joga por terra toda essa ideia. Então, o cristão, sim, essa é a primeira resposta que a Bíblia nos dá em relação ao tema da depressão. Um cristão poderá passar por depressão.
E é necessário também para nós percebermos que todos nós vamos passar por uma situação de depressão em um momento ou outro, ou já passamos por isso. E aí então nós poderemos ajudar as pessoas que estiverem passando por um período de depressão ou que venham passar por um período de depressão. Então essas situações são situações que podem acarretar, podem encontrar servos de Deus também. Tá? Então a depressão não é algo que possa estar no meio da sociedade, afetando a sociedade e não afete também aos servos de Deus. A diferença é que, diante da expressão bíblica, diante da resposta bíblica, a Bíblia nos dá respostas, a Bíblia nos dá direção a como lidar com a depressão. O primeiro ponto que o autor da nossa lição coloca para nós é entendermos as causas, possíveis causas da depressão, o que pode então gerar a depressão. Ele diz o seguinte: primeiramente, precisamos desmistificar as causas da depressão. Não é verdade, por exemplo, que a depressão seja resultante de um pecado pessoal ou falta de fé em Deus. Também não é verdade que toda depressão seja causada por autopiedade, ou que seja errado um cristão ter depressão, ou que os estados depressivos podem ser curados através de exercícios espirituais. Então, há algumas coisas que o autor dessa lição começa a desconstruir aqui, aquela ideia de que se a pessoa está passando por depressão, é uma falta de fé, ou simplesmente porque a pessoa possa estar em pecado, ou seja, também porque a pessoa está querendo se fazer de coitado. Então, todas essas narrativas que nós ouvimos ao longo dos tempos e possivelmente possamos ouvir também de alguém que possa estar falando ou tratando acerca de uma outra pessoa passando por depressão. Então, não, depressão, nem toda depressão é gerada pelo pecado, nem toda depressão é simplesmente causa de motivo de fé, nem toda depressão é porque alguém está se fazendo de coitadinho para ser, então, melhor acariciado, ou ser abraçado, ou ser enxergado pela sociedade ou pelas pessoas. Então o autor começa então a desconstruir essa ideia da depressão por esse aspecto. A depressão também pode ter suas causas, como o autor coloca para nós, causas físicas que podem estar relacionadas com depressão, a falta de exercícios físicos, a privação do sono, efeitos colaterais de determinados medicamentos, doenças ou uma dieta imprópria. Daí a necessidade de cuidarmos bem do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Então as pessoas acham que ser servo de Deus, estar pensando nas coisas do céu, pensando nas coisas de Deus, simplesmente podem abandonar o cuidado com os seus corpos, carnais, a sua vida humana aqui nessa terra. Isso é um engano que muitas vezes acaba acarretando nessas circunstâncias. A pessoa chegar a ter uma falta de sono, não praticar exercícios físicos, alguns efeitos colaterais produzidos por medicamentos. Todas essas coisas, como causas físicas, podem então também gerar a depressão. Mas além da causa física, nós também temos causas que podem ser consideradas causas psicológicas, que podem então estar acarretando na depressão. E o autor diz que algumas estatísticas são assombrosas e concluem que fatores psicológicos de desenvolvimento interpessoais, espirituais e outras influências não físicas são a causa de muitos problemas depressivos. E dentre eles ele vai citar aqui algumas possíveis causas psicológicas, causas ligadas à própria vida e à família, alguns acontecimentos importantes do passado, na infância ou em qualquer fase do desenvolvimento humano, que estejam ligados então a um contexto familiar, podem levar à depressão no momento próximo ao fato em si ou muito tempo depois. De repente, uma pessoa passou por um trauma, passou por alguma situação na infância ou dentro da sua família, e isso pode ter um efeito agudo ou pode ter um efeito crônico ao longo do tempo se manifestar. Uma outra possível situação, uma outra causa psicológica pode ser o estresse por perdas importantes.
bem conhecido que o estresse da vida pós-moderna estimula o surgimento da depressão, principalmente quando nos sentimos ameaçados ou quando somos afetados por perdas na área financeira ou a perda de um ente querido. Isso também pode levar como causa psicológica uma pessoa à depressão. Um outro ponto ligado a causas psicológicas pode ser um desespero diante da impotência, algo que você está passando, uma pessoa possa estar passando e ela não sabe como resolver aquela situação. É frequente alguém ficar deprimido quando se sente impotente para resolver problemas que surgem quando entende que não há nada que possa ser feito para aliviar aquele sofrimento. E esse é um sentimento, uma causa psicológica que pode colocar as pessoas em depressão também. Tentar resolver um assunto, tentar resolver determinado problema e se sentir impotente diante disso tudo. Pensamentos negativos frequentes, pensamentos de uma pessoa muitas vezes determina o modo como ela se sente. De acordo com um psiquiatra citado aqui pelo autor da lição, as pessoas deprimidas têm pensamentos negativos sobre o mundo e as experiências da vida, sobre si mesma e sobre o futuro. Você pode perceber isso claramente ao conversar com uma pessoa que já não acredita mais em nada, não acredita em Deus, não acredita na humanidade, não acredita em mais nada. Essa pessoa perde completamente a sua fé, perde completamente a sua esperança no dia a dia. Então, esses pensamentos negativos, não acredita no trabalho, não acredita no estudo, não acredita na família, isso também pode ser uma causa psicológica geradora, então, de uma depressão. Uma ira também não tratada como causa psicológica pode também estar relacionada a uma depressão. Um ponto de vista antigo e amplamente aceito sugere que a depressão aparece quando os sentimentos de ira são guardados no coração e se voltam contra a própria pessoa. Deve ser por isso que somos exortados a não deixar a ira passar de um dia para o outro sem o devido tratamento. Isso Paulo afirma aos Efésios no capítulo 4, versículo 26, quando ele diz para que não se ponha o sol sobre a nossa ira. A ira, então, ela precisa ser tratada, ela não pode ficar gerando raízes de amargura em nosso coração, porque isso pode também desencadear uma depressão. E aí sim, dentro dessas perspectivas, uma das causas também que podem ser vinculadas a causas psicológicas é o pecado e a culpa, consequência do pecado que é gerado no coração e na mente de uma pessoa. Quando uma pessoa percebe que pecou, ela se sente culpada. Se ela não tratar o pecado e a culpa adequadamente, isso pode desencadear um processo de depressão. O tratamento adequado é o arrependimento, com base em Romanos 4, 25. Podemos dizer que Jesus morreu por causa de nossos pecados e ressuscitou para limpar as nossas culpas. Mas quando a pessoa já está deprimida, ela precisa que alguém lhe diga isso. É aqui que entram os psiquiatras, psicoterapeutas e também, por que não dizer, os conselheiros cristãos para ajudarem esse servo de Deus, principalmente se já for um servo de Deus, a tratarem esses sentimentos. A depressão também vai ter seus efeitos, ela pode gerar alguns efeitos, como as causas que nós apresentamos, mas também efeitos da depressão. E o autor aponta para nós alguns efeitos: sentimentos de incapacidade que geram infelicidade, consequências ou efeitos da depressão, doenças físicas, aquelas conhecidas como psicossomáticas, que podem ser resultado de uma depressão. Por exemplo, tristeza acompanha o luto e a solidão, tende a inibir o sistema imunológico, deixando o organismo à mercê de doenças oportunistas. A baixa autoestima e o retraimento também são efeitos da depressão. Uma forte tendência suicida, talvez, como a pior consequência, o pior efeito. Uma pessoa que chega ao ponto de tirar a sua própria vida quando ela entende que já não há mais para onde fugir. Não existe meio de fuga mais completo do que tirar a própria vida, direta ou indiretamente. Há muitos deprimidos que jamais pensam em suicídio, mas outros apresentam um propósito firme de dar fim à vida e escapar de uma existência penosa, infelizmente.
Então, a proposta de ajuda para pessoas que possam estar passando por depressão, a lidar diretamente com as causas da depressão que nós vimos anteriormente, né? Apontar, entender o que está gerando esses sentimentos de depressão e buscar tratá-lo. Como vimos na primeira parte da lição, a depressão pode ter causas que tenham origem físicas ou psicológicas, e para tratá-la de forma eficaz é necessário, na medida do possível, identificar e tratar essa doença a partir das causas e não apenas dos sintomas. Importante, então, reconhecermos quais são as causas que estão gerando esse sentimento de depressão em nós. Acima de tudo, confiar em Deus, entender que nós temos um Deus, nós não estamos órfãos nesse mundo. É preciso lembrar que não basta dizer à pessoa deprimida, confie em Deus, né? Nós, infelizmente, temos muito desse jargão. A pessoa apresenta um sofrimento para nós na igreja, uma luta, e a gente só diz isso, confie em Deus, né? Que a depressão vai passar, tudo isso vai passar. Seria muito bom que apenas ao abrir da nossa boca com uma declaração como essa, tudo ficasse bem na vida das pessoas, mas não é assim. Isso é simplificar, né? O autor diz que isso é simplificar demais o problema e pode até piorar, né? Porque as pessoas talvez percebam que nós não estejamos envolvidos ou sentindo de fato aquilo que ela está passando. Muito mais proveitoso é o apoio de uma comunidade, uma igreja como um todo, seus irmãos, e dizer, nós estamos lado a lado contigo nesse momento de dor e vamos orar por você, apesar de nós não conseguirmos compreender completamente o que está acontecendo nesse momento. O próximo ponto, então, lidar, né? Preparar-se para lidar com situação de desespero no dia a dia, sendo realista o bastante para esperar que haja dor e bem informado o suficiente para saber que Deus está sempre no controle de tudo. Se por um lado nós precisamos estar conscientes de que a dor pode aparecer em nossa vida em algum momento, né? Esses sentimentos de tristeza podem acabar batendo na nossa porta mais cedo ou mais tarde, nós também precisamos compreender, como servos de Deus, que nós temos um Deus nesse mundo, nós não somos órfãos, não estamos abandonados. E aí, então, estaremos preparados para saber lidar em situações que possam tentar nos levar ao desespero. E aprender também a lidar com a raiva e com a culpa, né? Aquele momento que nós possamos estar irados ou com raiva de alguma coisa, o sentimento de culpa, precisamos entender, né, que ajuda muito procurar alguém, né, dar o primeiro passo para alcançar a cura. Entretanto, muitos precisam de alguém que os encoraje e acompanhe nesse processo. Uma pessoa te feriu, te magoou, geralmente não é fácil essa busca pelo perdão, essa busca por tratar a ira e a raiva. Por isso que a recomendação é que você busque alguém, principalmente um cristão maduro, pastor da sua igreja, para que te auxilie nessa caminhada de retorno e de volta à comunhão com esse irmão, com esse amigo, com esse vizinho que possa ter te ferido. E também uma outra sugestão aqui é confrontar os modos de pensar. Quando as pessoas aprendem a confrontar a sua própria maneira de pensar e as dos outros também, isso pode evitar a depressão ou reduzir sua intensidade. A Bíblia fala sobre meditar na palavra de Deus. Esse vai ser sempre o melhor remédio para o servo de Deus. Estar diante da palavra de Deus, meditando de dia e de noite. E isso vai confrontar os nossos pensamentos, maus pensamentos ou pensamentos que queiram nos colocar cada vez mais para baixo. Também aprender a ter maior domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias que nos envolvam, né? Um dos dons principais que os cristãos deveriam pedir é o domínio próprio, né? A falta de domínio próprio na nossa vida pode nos gerar muitos problemas. Então, quando nós aprendemos a dominar a si mesmo, dominar a nós mesmos e as circunstâncias que estão ao nosso redor, possivelmente teremos muito menos possibilidade, né, de passarmos por um período de depressão. Procurar apoio sempre, nunca tentar tratar a depressão sozinho, escondido, com medo, com vergonha daquilo que vão pensar sobre você ou a situação que você está passando naquele momento. Procure apoio sempre. Há muitos estudos que comprovam que pessoas religiosas
estão menos propensas a determinados tipos de males do nosso tempo. Por isso, as igrejas e demais instituições sociais podem ser comunidades terapêuticas, onde as pessoas se sentem bem-vindas e aceitas. Essa é uma missão da igreja, né? Ser essa igreja acolhedora, essa igreja que abraça, essa igreja que funciona também, né, dentre outras coisas, dentre outras características, não apenas essa, mas dentre outras, uma comunidade terapêutica que serve de apoio para pessoas que possam estar passando por situações como essas. E dedicar-se aos outros também faz parte desse processo de cura, né? Nós temos aí o exemplo dos Alcoólicos Anônimos, uma instituição que há muitos anos faz um trabalho muito legal, muito importante para pessoas que passam ou já passaram por situação do alcoolismo, né? Então, nós também podemos fazer parte, as igrejas podem ajudar também a contribuir nesse sentido, sendo então um local onde a gente possa passar a nos dedicar a ajudar outras pessoas. Uma última sugestão que o autor coloca para nós aqui, a gente tem sempre falado sobre isso, a gente sempre ouve isso, praticar e incentivar a prática de exercícios físicos, né? Sem pensar que de uma noite para o dia você vai se tornar um atleta vigoroso, cheio de energia, vai fazer várias maratonas, vai nadar, vai correr. Não, comece com coisa pequena, comece com pouco, mas meia horinha de caminhada, 15 minutos de caminhada por dia, algumas coisas desse tipo, né? Uma boa alimentação também vai ajudar bastante as pessoas a saírem de sentimentos como esses. E a conclusão, então, que o autor coloca para nós é que, referindo-se a um ministro cristão, ele diz o seguinte: todo indivíduo que pensa já ter colocado todos os caminhos de Deus convenientemente organizados numa tabela, analisados e correlacionados com explicações superficiais e convenientes, de modo que tem plenas condições de responder a todas as dúvidas dos corações feridos, ainda tem um longo caminho a percorrer no labirinto de mistério que nós chamamos de vida e morte. Deus não tem nenhum modo estereotipado de fazer o que faz. Ele livrou Pedro da prisão, mas deixou João Batista numa masmorra para morrer. Eu aceito tudo o que Deus faz, não importa como ele faça. Esse irmão via a vida de maneira realista, e isso é algo que pode nos ajudar e ajudar os conselheiros e aconselhados a lidar melhor com o problema da depressão. Saber que nós temos um Deus nesse mundo e que, apesar dos pesares por situações que nós possamos passar, o Senhor está no controle das nossas vidas. Nós não estamos sozinhos, não estamos órfãos, não tente lutar sozinho, busque ajuda, busque apoio, apoie as pessoas também que estão ao seu redor. A depressão é um assunto sério, é uma situação real, está no meio de nós, pessoas muito próximas a nós, mesmo que talvez nós não saibamos, pode estar passando por um problema como esse nesse momento. E nós precisamos, como servos de Deus, estar estendendo então a destra da comunhão, abraçando e acolhendo essas pessoas, para que eles sejam tratados, curados e restaurados para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa tarefa tão árdua a também trazer respostas bíblicas para o tema da depressão. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.